Olá! Nosso encontro de hoje vai tratar de um aspecto importante, um pouco polêmico, mas que eu entendo que é fundamental para você pensar a sua relação com os outros, como você trava e constrói os seus relacionamentos, procurando melhorar a sua vida e a forma como você cria seus relacionamentos e para poder ter uma vida melhor. Vamos falar de vampirismo energético. O que viria a ser isso? O que seria vampirizar alguém? Isso não tem nada a ver com aqueles filmes de Hollywood, onde você tem o Conde Drácula usando uma capa, com aqueles caninos pontudos. Isso é pura ficção, mas o vampirismo é verdade. Vampirizar alguém é tentar buscar energia da pessoa para você. Isso você faz inconscientemente, sem mesmo pensar. Quase todo mundo já foi vampirizado e também já vampirizou outra pessoa. Mas por que isso ocorre? Nos nossos encontros, falamos bastante de educação para o corpo, educação para a vida, falamos do Eneagrama, uma série de conteúdos importantes para ajudar a pessoa no autoconhecimento. Por que a gente vampiriza alguém? Quando a gente não consegue trabalhar a gente com a gente mesmo, quando nós não temos um equilíbrio interior. Isso faz com que, de forma inconsciente, nós busquemos energia do outro para procurar prever, para procurar completar aquela energia que está faltando para nós. Isso é possível de se reverter, é possível de se evitar, mas tem um caminho pela frente. Para eu não procurar no outro aquilo que eu não tenho, eu tenho que aprender a construir dentro de mim mesmo aquilo que é importante para mim. Isto é fundamental trabalhar o autoconhecimento. Então, o autoconhecimento não é apenas algo ligado à filosofia, um aspecto ligado à educação. Não, o autoconhecimento é uma defesa para você mesmo. Se você se conhece, se você sabe aquilo que o atinge, as suas fragilidades, você vai estar mais equilibrado e vai conseguir buscar a energia do próprio ambiente. E não vai ser necessário vampirizar ninguém. Isso vai ser muito legal para a sua vida. Você vai melhorar a sua maneira de ser e vai se aproximar mais das pessoas, mas de uma maneira fidedigna, de uma maneira verdadeira. Isso é importante. Como eu já falei, a fragmentação, a falta de conexão com o todo faz com que as pessoas se sintam isoladas, se sintam totalmente distantes uma da outra. O sentimento que nós temos quando nós andamos na rua ou quando nós convivemos com outras pessoas é que aquelas pessoas não têm nada a ver conosco. Nós somos seres totalmente isolados da realidade, do todo. Mas isso é uma ilusão, criada pela fragmentação que nós falamos, né? Que foi a separação da ciência das outras dimensões humanas. Isso tem que ser evitado e a ideia dessas aulas da liderança educadora é contribuir para evitar esse tipo de fragmentação. Um dos sintomas da vampirização é uma depressão, uma tristeza muito profunda, que pode ocorrer tanto quando você está sendo vampirizado, quando você vampiriza. E quando eu falo vampirizar energia, o que significa isso? Já está provado pela ciência que nós somos constituídos de energia, uma energia vital que nos alimenta. Na antiguidade falava-se de prana, existem várias maneiras de usar, vários argumentos, várias nomenclaturas. O que importa é que nós temos uma energia interna. Sem essa energia nós morreríamos. E como é que nós conseguimos trazer essa energia para dentro de nós? Uma das formas é a alimentação. Por isso a importância da educação para o corpo. Alimentar corretamente, isso facilita com que eu tenha um estoque de energia bastante significativo e suficiente para a minha vida. Mas tem outras formas de alimentar a energia também. O relacionamento com as pessoas, a amizade, o afeto, os sentimentos positivos, tudo isso vai nos alimentando com uma boa energia para que nós possamos viver a nossa vida. Quando nós estamos começando a vampirizar outra pessoa, é que o nosso estoque de energia está quase na reserva. E aí, de forma inconsciente, nós vamos buscar essa energia no outro. Mas como que isso ocorre? Como que eu vampirizo outra pessoa? Certamente eu não tenho que dar uma mordida no pescoço dela, né? Isso é só ficção de Hollywood. É um processo inconsciente e normalmente ocorre pela palavra. É a forma no qual nós vamos nos comunicar com os outros é que vai criar essa vampirização. Para quem assistiu o vídeo do Eneagrama, vai entender que lá falava-se de 9 tipos de pessoas. E quando as pessoas estão desequilibradas, elas acabam criando um estereótipo. É como se existissem 9 tipos de estereótipos. E esses estereótipos, essas pessoas desequilibradas dentro do seu perfil do Eneagrama, é que vão se transformar em grandes vampiros de energia. No encontro sobre o Eneagrama, eu falei que existiam diversas maneiras da pessoa se manifestar. Didaticamente, separamos em 9 tipos.
Então o tipo 1 tem uma maneira diferente do tipo 2. E que esses tipos têm uma maneira saudável e uma maneira patológica de ser. Quando eles estão equilibrados, eles têm energia, eles vivem bem, eles se relacionam bem, eles estão, como a gente pode dizer, de bem com a vida. Quando eles estão desconectados, têm uma má alimentação, não têm propósito de vida, não conseguem se conectar ao todo, eles estão naquele estado patológico. Então, cada um desses 9 tipos, no estado patológico, na sua manifestação com a palavra, vai se transformar num vampiro. Na maneira de falar, na maneira de agir, de se relacionar de uma maneira totalmente desequilibrada, eles vão, através do relacionamento com outras pessoas, vampirizá-las, buscar para si aquela energia que eles não conseguem construir individualmente. Vamos falar um pouquinho de cada um desses tipos então. Vamos falar inicialmente do vampiro crítico. Quem é o vampiro crítico? É aquela pessoa que apenas sabe criticar tudo que você faz. Você pode se esforçar ao máximo, você pode se dedicar, quando você entrega o trabalho, ele critica, ele não consegue nunca enxergar o lado positivo. Isso pode ser na sua casa, pode ser no seu escritório. Vampiros críticos existem em todos os lugares. Quando ele te critica, ele te derruba. Ao te derrubar, ele puxa a sua energia. É algo inconsciente. E o que acontece ao final de um processo como esse, você sai da sala dele, depois de todas as críticas que ele falou para você sai esgotado, cansado, com fadiga. Ele está todo completo, todo satisfeito. Ele te vampirizou e você nem percebeu. Né? Então o vampiro crítico é o primeiro tipo de vampiro. É aquela pessoa que só enxerga defeitos porque através da crítica ele consegue buscar sua energia. Parece ficção, mas não é. O segundo tipo de vampiro é o mal amado. Aquele que se acha sempre que ninguém gosta dele, que as pessoas não dão valor àquilo que ele faz, que ele sempre se dedica ao máximo, mas nunca recebe um reconhecimento, que ele é injustiçado, que ele é uma pessoa realmente infeliz e que é a pior das pessoas. Quem não passou pela experiência de ter alguém como essa pessoa do seu lado? Você está lá todo cheio de alegria, todo cheio de energia, e o vampiro mal amado chega e começa a te sugar energia através dos seus lamentos, das suas histórias, aquilo que ele fez pelo outro e a pessoa não o reconheceu, que ele está cansado de sofrer, que ele está cansado de não ser reconhecido. Fuja disso, pessoal. Não adianta ficar lá porque ele vai ficar se lamentando e ao final do processo é o mesmo que aconteceu com o processo do vampiro crítico. Ele vai embora e você que fica cansado e ele sai todo satisfeito. Cuidado, não adianta nada ficar lá dando o ombro amigo porque não vai resolver o problema da pessoa e só vai prejudicar a sua vida. O terceiro tipo de vampiro é bem engraçado, eu chamo de vampiro bonzão. O que é o vampiro bonzão? É aquela pessoa que adora falar dela mesmo, né? Parece que tudo acontece de bom com ela que tem os melhores carros, a melhor casa, os filhos dela são mais inteligentes que os seus, gosta de contar vantagem. No fundo, a pessoa que é assim tem um grande sentimento de inferioridade, porque ela tem que provar para todo mundo, a todo momento, que é melhor. É o chamado vampiro bonzão. É um saco ficar do lado de uma pessoa como essa. Você deve conhecer pessoas assim. Ele está te vampirizando a contar das suas vantagens, daquilo que ele é bom, porque nós sabemos que na prática nada daquilo é verdade. É uma grande fantasia que ele vive. Então é outro tipo que você tem que fugir e tentar cortar ao máximo esse processo para você não ficar ruim no final das contas, né? Nada justifica você ficar ruim numa situação como essa. O quarto tipo é o coitadinho. É aquele que é como se fosse aquela hiena do desenho, né? Ó céus, ó vida, nada dá certo para mim, eu sou infeliz, tudo acontece de errado, se eu atravesso a rua um carro me pega, eu sempre fico doente, muitas vezes são hipocondríacos, adoram contar suas mazelas, né? Já aconteceu com vocês, talvez? Você pergunta, e aí, tudo bem? Aí ele começa a contar todas as desgraças que aconteceu com a vida dele. É o vampiro coitadinho. Ele se sente bem realizado contando todas as mazelas da vida dele. E você vai acabar num processo como esse totalmente esgotado. Igualmente ocorre com os outros tipos de vampiros. O quinto tipo é bem interessante, é o inquiridor. Ele adora fazer perguntas, ele adora saber o que está acontecendo. Pense um chefe assim, você leva um trabalho, ele começa a te perguntar, e você explica, e ele continua perguntando, você não consegue resolver aquela situação, como se fosse um grande labirinto, né? Por que ele faz isso? Ele tem a mente muito inquieta, ele tem muita ansiedade, e ao perguntar, ele começa a se alimentar e ficar mais tranquilo. E muitas vezes exagerado, muitas vezes não é necessário um processo tão
completo, tão detalhista, mas o detalhe é a maneira dele atuar. Então é uma pessoa que vai se esgotar se você não conseguir estar em equilíbrio com você mesmo. Temos o sexto tipo de vampiro, que é o inseguro. Aquele que nunca tem segurança para fazer nada. Ele vai te procurar sempre para você ajudá-lo a ir no shopping, a escolher, por exemplo, uma roupa, a definir um trabalho, a revisar o trabalho que ele fez muitas vezes. A insegurança dele é o que o move, né? E através da sua ajuda, do seu conselho, do seu famoso ombro amigo novamente, ele se sente mais tranquilo. Mas isso é péssimo, porque você cria uma situação de uma dependência enorme. Ele não consegue fazer nada sem você e você não consegue se livrar dele. Ninguém merece passar por uma situação como essa, não é mesmo? O sétimo tipo eu chamo de o fanfarrão. É aquele brincalhão, molecão, que é inconsequente, que nunca te ajuda em nada e que não leva a vida com seriedade alguma. Sempre é uma brincadeira. É lógico que bom humor é importante, a alegria é fundamental, mas uma pessoa inconsequente, uma pessoa que leva tudo como se fosse uma criança, que você, muitas vezes você pede alguma ajuda para ele, você dá uma responsabilidade, ele não vai entregar aquilo para você. Isso aí não é legal, né? Ele vive um mundo infantil, muitas vezes uma pessoa já com uma idade avançada, mas por dentro é uma criança. Mas não é aquela criança na maneira natural, singela e simples de ser. É uma criança na forma de ser inconsequente, de nunca dar valor e de ter responsabilidade. A vida tem momentos para tudo, para brincar e para responsabilidade. O fanfarrão não sabe esse segundo momento. Ele pensa que a vida é só uma grande brincadeira. Temos o oitavo tipo, que é um tipo clássico, é o perseguidor. É aquela pessoa que entende que a vida é uma grande batalha e que ele vai procurar perseguir você se ele entender que no menor movimento você quer fazer algo contra ele. Ele vai viver uma guerra. E se ele entender que você é um inimigo, ele vai fazer o possível para te massacrar. Usando joguinhos psicológicos, muitas vezes até força física, né? Infelizmente. Mas a ideia dele é que a vida é uma batalha e se você não é seu amigo, então você é seu inimigo. Cuidado, essa pessoa pode te esgotar. Ele pode te prejudicar muito e existe muita incidência de pessoas assim, tanto no ambiente de trabalho quanto no ambiente familiar. Quando é uma relação entre homem e mulher, então, no qual a mulher é a vítima, podemos chegar a situações como aquelas que a gente sempre assiste na televisão, de violência dos mais diversos tipos. Mas é um tipo realmente perigoso. É um dos vampiros que tem a capa maior dentro do nosso portfólio de vampiros energéticos. Temos o último tipo, que é o folgado. O que é um vampiro folgado, né? É aquela pessoa que está sempre, parece que vivendo em outro planeta, né? Está lá vivendo em outro mundo, parece que está sempre sonhando, dormindo, com os olhos acordados. É uma maneira que ele tem de se isolar do mundo. E na relação com você, vai acabar puxando sua energia também, porque nessa maneira meio ausente de ser, ele vai buscar um relacionamento com você. E você, de forma desapercebida, né, desavisada, vai acabar caindo na armadilha dele. É uma outra maneira que ele tem, né, esse outro tipo de pessoa, de buscar sua energia e deixá-lo desequilibrado. No final das contas, ele vai ficar bem da mesma maneira que os outros vampiros. Bom, para finalizar esse aspecto de vampiros, porque eu só falei como eles agem, mas não falei para você como você pode se prevenir deles, isso é fundamental. Bom, primeiramente, se você está equilibrado com você mesmo, então, se você se alimenta bem, tem atividades físicas, tem um propósito legal na sua vida, consegue ter um bom controle e domínio das suas emoções, certamente você já vai estar com um grau de defesa maior do que se você estiver desequilibrado também. Pense bem, dois desequilibrados vão acabar se atraindo e a chance de você ser vampirizado vai ser maior ainda. Agora, se você estiver bem com você mesmo e percebeu que chegou um desses 9 vampiros para junto de você, tem algumas técnicas interessantes que você pode cortar o processo. Primeiro é nunca se deixar envolver pela situação. Se você percebe que você está num papo que não tem fim, aquele lamento, aquele blá 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 inútil, corte o assunto, mude o assunto, saia, vá embora, tá? Quebre o estado. Isso é sempre uma maneira importante de você quebrar o processo de vampirização. Quando você quebra o estado, a pessoa se assusta e não consegue mais continuar. Desafie a pessoa. Seja irônica muitas vezes, isto é, eu sou um coitado, mas por que você é um coitado? Pergunte. A pessoa não está esperando esse tipo de pergunta. O que ela está esperando é que você fale, puxa vida, você é um coitado mesmo, coitadinho de você. Aí ele vai estar feliz. Se você quebra o estado, a pessoa vai assustar e vai quebrar o processo.
Então, para se defender, primeiramente, esteja bem com você mesmo, preocupe-se com a sua saúde e quando chegar um desses vampirões para junto de você, não fique lá esperando e esperando a pessoa te sugar. Quebre o estado, argumente, faça perguntas instigantes e no primeiro momento, na medida do possível, caia fora. Não adianta nada ficar lá ouvindo aquelas lamentações, aqueles blá blá blás, porque não vai melhorar a pessoa vai continuar um vampiro porque ela não tem consciência disso e só vai fazer mal para você. Bom, espero que as dicas possam ser úteis para você. O que a gente quer no fundo é que você tenha uma boa saúde, uma boa vida e isso vai depender de você também. Mas quando você perceber essas amizades falsas, porque um vampiro nunca é um amigo de verdade, né? Ele quer uma muleta para a vida dele. Então quando você perceber uma situação como essa, fuja, caia fora, procure pessoas que façam bem para você, porque isso é que é importante, você de bem com você de bem com os outros, mas uma relação de ganha-ganha, onde todos vão sair ganhando ao final. Até mais.